Oi pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do Enquete Geek. Eu sou o Arthur, fiquei um tempo sem gravar o vídeo, porque acabou que eu fiquei meio enrolado por conta de curso, faculdade, mas enfim, tô aqui de volta. Se vocês puderem se inscrever no canal, dar um like, se vocês quiserem comentar também, a aba de comentários tá aqui embaixo, tá bom? Hoje eu vou falar para vocês das minhas impressões iniciais de um manhwa que eu li uns dias atrás, que é o ponto de vista do leitor, em que o protagonista ele trabalha numa empresa, né, empresa multinacional, mas ele nunca teve nenhuma habilidade, um hobby interessante assim. A única coisa que ele fazia o dia inteiro, por 10 anos, ele lia sempre a novel. Ele ficava sempre animado para ler, para conhecer a obra, né, desse criador. E, e assim, ele realmente nunca teve nenhuma capacidade, nenhuma predisposição de se tornar um cara realmente diferente, de um cara realmente, um cara que mudasse algo. Ele Ele trabalhou nessa companhia, fazia as mesmas tarefas, as mesmas realizações, nunca teve um feito, nunca teve um objetivo muito grande. E ele lendo esse mangá desse autor, ele sempre se animava, né, com as histórias, com os personagens, né, e, e ele, né, conforme o tempo foi passando, ele continuou por muito tempo lendo esse mangá, até que um dia ele estava com uma colega dele, né, que era uma pessoa que realmente ele gostava, admirava e tinha muito respeito pela conduta que é dela, pela maneira que ela se comportava, pela maneira que ela se expressava, e as pessoas realmente admiravam a beleza dela e gostavam muito da maneira que ela falava. E ela falando da vida dela, que ela tinha um sonho, que era fazer, que ela queria cumprir esse objetivo de vida, entendeu? Que era realmente uma pessoa bem sucedida. E em contrapartida, ele nunca teve um sonho grande. Então, assim, ele ficava realmente muito admirado, muito encantado com a maneira que ela realmente demonstrava o interesse nesse sonho. E aí teve um dia que ele estava lendo o manhwa dele, e ele viu que o autor ia participar de uma competição, né, de melhores autores. E aí ele viu realmente que ele tinha mandado uma mensagem para o autor, e o autor ficou muito feliz pela repercussão que a obra dele fez, né? Sendo que eu acho que ele era o único usuário que estava lendo, porque não tinha outros, né? E depois disso a obra foi apagada e ele não conseguiu visualizar pelo celular dele. Só que ele recebeu um e-mail desse autor falando que custou muito e que o mundo mudaria por completo, né? E, e aí ele começa a ver que as coisas naquela realidade iam começar a mudar. E apareciam umas criaturas de outro mundo, e essas criaturas começaram a falar, começaram a delegar, a determinar que existiam regras para eles cumprir, e que eles tinham que matar as pessoas dentro daquele trem, aqueles que sobrevivessem realmente poderiam seguir adiante, alcançar o objetivo. E, e aí alguns realmente não entendendo nada, achando que aquilo ali era tipo uma propaganda, aquilo ali fosse um sei lá, uma propaganda ou algum vídeo promocional para promover algum jogo, promover sei lá, alguma série, né, que ia ser publicada, mas na hora que eles realmente, a criatura realmente ficou revoltada e nervosa, ele matou, sem pudor, sem medo, e o cara acabou morrendo. E aí as pessoas ficaram muito nervosas. E, e assim as pessoas começaram a realmente querer correr atrás. E assim começou em que algumas pessoas ali perceberam que as coisas não eram na imaginação, que era real. E o protagonista viu que todas as cenas que estavam ali eram reais e que aquilo ali poderia realmente ser algo que estava acontecendo baseado na novel. E ele não sabia como agir, e ele viu que entre eles existia um cara que já estava começando a machucar as pessoas,
E então dessa forma o protagonista realmente tentou proteger ali a menina que não fazia ideia do que estava acontecendo, mas ele já tinha uma noção porque ele liu a novel. E aí, entre esses momentos, ele achou um documento, que é um documento em que o autor deixou salvo, para que ele realmente soubesse o que realmente toda a história da novel, né? Sobre o guerreiro, e o protagonista da novel estava ali dentro, falando que salvaria as pessoas e tudo mais. E, e aí, assim, a história vai mostrando vários pontos ali da história e o protagonista tentando mudar a situação. Por exemplo, tem um personagem lá que queria matar uma senhora, que não tinha nada a ver com a situação, e ele tentando impedir, e aí houve um embate entre eles, e aí teve uma queima, um incêndio na parte de trás do trem, houve um momento ali que as pessoas morreram, né? E ele tentando realmente controlar a situação ali, tentando realmente reverter ali o quadro ali, reverter o caso ali, né, do que estava havendo. E ali conseguiu realmente impedir o rapaz, que ele conseguiu mobilizá-lo, né, detê-lo, contê-lo. E assim ele começou a perceber que ele precisava realmente já mudar ali a situação. E ele viu que a realidade daquele mundo começou a se moldar e virar a realidade da novel, né? Só que ele não entendeu por que aquilo ali estava acontecendo. E como que realmente aquilo ali realmente abriu o leque ali, abriu ali abriu, sei lá, a porta para que aquilo ali fosse acontecesse. Então, é algo assim, é uma novel assim que para mim foi, eu achei muito interessante a proposta, né? Pela maneira que foi tá sendo conduzido, como eu falei, eu comecei a ler, minhas impressões iniciais, eu não cheguei nem a terminar, mas eu queria compartilhar um pouco também para vocês, né? Porque é uma coisa meio que eu falei, cara, eu comecei a pesquisar, procurar, eu achei essa novel, eu comecei a ler e eu achei interessante, né, como que ela foi tratando desses pontos ali e como, tipo assim, ele tem esse poder já de conhecer, entender tudo o que vai acontecer, né, como se ele fosse tipo, entre eles fosse aquela própria entidade ali que entendesse ali os planos ali que o autor estaria construindo ali dentro da obra e como ele poderia realmente impedir que as pessoas realmente fossem sofressem ali o problema ali de que eles estariam enfrentando, né? Então, eu achei muito interessante a premissa. Eu acho legal que eles foram apresentando ali alguns personagens. Ali, já foi mostrando o herói, ele tentando controlar a situação ali, tentando acatar, e a criatura ali falando que se eles não obedecessem, realmente eles poderiam morrer. E eu acho que foi bem legal assim, inicialmente. E eu acho que eu não conheço nenhuma obra que até o momento tinha algo, uma premissa, tinha uma proposta dessa. E eu acho que a minha impressão foi muito positiva, né? Vou falar de novamente, que eu acho que é uma coisa que eu sempre reforço muito, que os desenhos, os mangás, né? Os manhwas coreanos são muito bem feitos. Esse também, em contrapartida, é muito bem feito. As cenas ali, o diálogo, a interação é muito bacana, né? As lutas ali, iniciais ali, foi muito bem construída, escrita ali no momento. E então, assim, o que eu falo é que vale muito a pena. O personagem é muito cativante. Eu espero que a personagem, a menina também, ela tenha um papel fundamental, eu acredito que tenha, né? Porque como eu ainda estou em andamento na leitura, acredito que ela vai ter um papel fundamental. E conforme for também apresentando os personagens, acredito que ele vai criar uma aliança com esses personagens para combater ali o inimigo ali, né? Principal. E então, assim, galera, eu recomendo fortemente essa obra. Eu achei legal porque, tipo assim, é um manhwa diferente. E eu achei legal porque como foi tratado e como foi trabalhado, porque essa questão da mundo ali da nova virar realidade,
porque basicamente não é um isekai, ele não foi transportado, né? É um local em que o próprio mundo dele virou o mundo da novel, né? E ele é o único que tem o conhecimento. E também é interessante saber quem que é esse autor. Como que porque só o rapaz ele poderia ter essa capacidade de entender o que estava acontecendo e por que ele só liberou isso para aquele rapaz. Existe um mistério por trás disso, entendeu? É, tipo assim, quem que é esse cara? Por que esse mundo existe nessa realidade dele? E por que o autor fez com que esse mundo ficasse dessa forma? Então é legal porque esse mangá vai te dando várias pistas, vai te dando várias ideias do que realmente pode acontecer. É, é como se o autor realmente, o autor mesmo próprio, original da obra, quisesse que a gente tentasse descobrindo os pontos ali, e claro que é isso, e entendesse melhor ali o que realmente está acontecendo. Eu estou muito interessado nessa obra. A partir de agora eu vou comentar muito de mangá coreano, porque é um dos assuntos que eu tenho o maior prazer, tenho a maior alegria de comentar. E mangá japonês, porque é um dos assuntos que eu mais gosto e eu tenho um apreço e eu gosto muito de compartilhar com vocês dos meus interesses, dos meus gostos, das minhas, daquilo que realmente eu curto, eu aprecio. E então assim, pessoal, eu recomendo, eu acredito que essa obra ela vai conforme ele foi vendo ali, talvez haja umas alterações ali temporais na realidade ali, ou às vezes o autor ele possa propriamente ele pode interferir ou ele pode mostrar ali talvez ali que não haja uma mudança ou talvez ele use esse personagem para ser um bode expiatório. Eu estou muito querendo saber o que vai acontecer. Então, pessoal, eu recomendo. É, vocês podem colocar na aba, tem até o ponto de vista do leitor, que é o nome do manhwa, o mangá coreano. Então, assim, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem pesquisar, que eu garanto vocês que vocês vão gostar muito. E vai ser uma leitura muito bacana e vai ser muito prazerosa, porque a partir do momento que eu comecei a ler, eu achei interessante, porque é um protagonista que é uma coisa meio genérica, meio clichê, que é protagonista, que não se dá muito bem, que ele precisa de algo original, e aquela coisa meio que o mundo mudou e agora ele vai se tornar um herói. Mas eu acredito que não vai ser bem assim. Eu acredito que o autor dessa obra mesmo, que criou, eu acho que ele não vai fazer com que ele seja o herói, o cara que tem toda a solução, resolve todos os problemas facilmente, ou, tipo, né, que vai ganhando eu acredito que vai ganhando power-ups, ou power-up, ou upgrades, né, mas não é uma coisa tão rápida assim. Eu acho que ele, com o tempo, ele vai mudar, vai acontecer algumas situações que vai ficar meio tenso, meio complicado, e ele vai tentando resolver. Então é isso, pessoal. Eu vim compartilhar para vocês o ponto de vista do leitor. Eu acho que é uma obra muito bacana. E se vocês realmente se interessarem, vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dos capítulos. Se vocês realmente puderem dar um feedback, eu vou ficar muito feliz. Se vocês quiserem inscrever, se vocês puderem, se inscrevam no canal, ative o sininho, dê o like. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Desejo uma boa noite. Até mais.